Olá, letrados e letradas. Estamos hoje aqui para uma das aulas mais gostosas dessa semana, que é a aula de língua portuguesa. E para quem não me conhece, meu nome é Cairo Mendes e serei o seu professor de língua portuguesa, essa disciplina maravilhosa. Hoje nós temos um conteúdo maravilhoso, incrível, delicioso, que é o conteúdo de figuras de linguagem, que é a capacidade que nós temos de criar efeitos de expressão e de sentido através das palavras. Vamos lá para o slide? Figuras de linguagem, também conhecidas como figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita e também trazer novos sentidos a ela. Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas e estão associadas ao significado das palavras. Exemplos: metáfora, comparação. Depois vocês pausam o vídeo e aí vocês olham os outros exemplos com mais calma, ok? Figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplos: hipérbole, eufemismo. Figuras de sintaxe ou construção interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplos: elipse, zeugma. Figuras de som ou harmonia e estão associadas à sonoridade das palavras. Exemplos: aliteração, onomatopeia. Sentido conotativo e sentido denotativo. Sentido denotativo é o sentido do dicionário e ele é definido como a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real, objetivo. Ele é muitas vezes caracterizado como sentido dicionário, como eu falei anteriormente, ou seja, que contém a primeira acepção da palavra. O sentido conotativo, por outro lado, é a linguagem em que a palavra é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura e também nas artes de forma geral, como no cinema, na poesia é a literatura, né? No teatro, no rap, nas músicas também, acontece bastante. Isso porque nos meios literários, muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos. Denotação e conotação. Figuras de palavra ou semânticas. Aqui a gente começa no assunto de figuras de palavras. As figuras de palavras, elas têm uma relação muito forte com o sentido em que essas palavras acontecem no contexto em que elas estão ali sendo empregadas. Numa conversa com um amigo, num WhatsApp, num livro, num romance, num texto literário, numa poesia, numa crônica, entende? No Facebook, no Instagram. Então, às vezes essas palavras elas vão ter sentidos diferentes e a gente vai mostrar isso aqui, tá bom? Vamos lá sobre a metáfora. A metáfora, ela é um tipo de comparação, só que ela é uma comparação implícita. Por quê? Porque ela não tem a conexão de uma palavra que é chamada conectivo, que nessa tirinha é a palavra como. Vocês vão ver agora. O rato pergunta para a rata: fala uma coisa romântica. E a rata pergunta. E o rato responde: meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Exagerado, né, esse rato? E aí ela pergunta para ele: uau, agora traduz. E aí ele diz: aí você está querendo demais. Engraçado, né, essa tirinha? Mas pro que nós queremos aqui, olhamos para o quadrinho 2, quando ele fala o seguinte: meu amor é uma caravana de rosas. O fato de faltar a palavra como, meu amor é como uma caravana de rosas, torna essa expressão, esse trecho, caracterizado dentro da metáfora. Porque o como, a palavra como, é a conexão que faz essa comparação entre uma caravana e o meu amor, uma caravana de rosas e o meu amor, que ele fala no texto, tá bom? Vamos seguindo.
Comparação. Comparação, também chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso, são utilizados com conectivas como comparação. Como, assim, tal qual. Um exemplo aí a seguir, vocês podem ver, seus olhos são como jabuticabas, ou seja, ele está comparando os olhos da pessoa, da pessoa, como jabuticabas. Para quem não conhece, jabuticabas é uma frutinha pequena, pretinha, tá? Aí vocês podem pausar o vídeo, ou então ver no YouTube, para olhar essa tirinha e tentar, como exercício de fixação, ver onde aí está a comparação, tá bom? Vamos seguindo. Metonímia. A metonímia é a transposição de significados considerando parte pelo todo, autor pela obra. Exemplo, costumava ler Shakespeare. Shakespeare, para quem não sabe, é um autor de romance muito famoso, assim, imortal, que veio da Inglaterra, mas a gente não está aqui para falar dele, né? Presta atenção no exemplo, costumava ler Shakespeare. Shakespeare é uma pessoa, ele não é um livro, embora ele seja um autor de livros. Então vocês podem ver que a gente toma parte pelo todo. A parte aí, no caso, é o Shakespeare. O todo são os livros que ele escreveu, entendeu? E aí vocês podem perceber que existem muitos exemplos aí de metonímia, como, por exemplo, eu vou comprar Bombril. Bombril é uma marca de palha de aço. Bombril não é a palha, é uma palha de aço, mas existem muitas outras com outros nomes, entendeu? Então, por exemplo, parte pelo todo, autor pela obra, tá bom? Vocês podem assistir no YouTube com calma e rever para olhar essa tirinha do Chico Bento para vocês perceberem aí a metonímia. Seguindo. Catacrese. A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Exemplo, embarcou há pouco no avião. A gente não embarca no avião, porque quem embarca, embarca num barco. Entendem? Só que não existe um termo, uma palavra específica para dizer eu entrei no avião, entendeu? Por isso que as pessoas usam o embarcou. E essa palavra ela é caracterizada como uma figura de linguagem catacrese, tá bom? Vamos seguindo. Sinestesia, essa é muito legal. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Vocês devem lembrar das aulas de biologia que nós temos 5 sentidos principais. O tato, o olfato, o paladar, enfim. E aí a sinestesia ela ocorre quando a gente mistura 2 sentidos diferentes, tá? Então, aqui no exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Olhos frios. Como é que a pessoa pode ter olhos frios se os olhos eles fazem parte do sentido visão e o frio faz parte do sentido tato, entendem? Então, quando a gente mistura 2 sentidos diferentes, ocorre a sinestesia. Por exemplo, quando algumas pessoas elas são sinestésicas e elas sentem o gosto das cores, ou então elas sentem por exemplo, elas comem algo e sentem como se uma sensação que remetesse a uma cor. Isso é muito comum em pessoas que são sinestésicas, que é uma característica dessa pessoa e que também é uma figura de sentido. Vamos seguindo. Figuras de pensamento. Essas aqui são bem diferentes. Porque elas têm relação com o pensamento e não com o sentido das palavras. Hipérbole. Ocorre correspondente ao exagero intencional da expressão. Quase morri de estudar. Ninguém morre de estudar. Mas quando a pessoa quer exagerar muito, quando está falando de estudar, ela usa essa expressão para mostrar que estudou bastante e ficou cansado. Seguindo. Eufemismo. Isso aqui a gente usa sempre para dar desculpa para a mãe, né? Quando a gente fez alguma coisa que ela não gostou e que aí tá enganar ela. Essa é ótima. O eufemismo. Ele é utilizado para suavizar o discurso. Quando você, por exemplo, diz assim, a mãe pergunta, menino, tu
tu demorou tudo isso para vir, aí ele mais mãe, aí tu utiliza um eufemismo para passar a perna dela, enganar ela ali, mas não façam isso. Exemplo, entregou a alma a Deus. Essa expressão ela é utilizada pelos mais antigos para dizer que uma pessoa ela fez a passagem, que ela faleceu. E aí é eufemismo para diminuir a carga emocional relacionada à palavra morte. Entende? Entendem? Então, o eufemismo ele é utilizado, e aqui nesse exemplo é muito bom, porque a mulher se defende dizendo o seguinte: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, o eufemismo é muito utilizado no dia a dia, as pessoas nem percebem. Seguindo, ironia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. No exemplo aqui, é tão inteligente que não acerta nada. Ou seja, ele está querendo dizer que a pessoa não é inteligente, pois ela não acerta nada. Só que ele utilizou aí a palavra que é o oposto de burro, no caso, inteligente. Seguindo, a personificação. Essa a gente utiliza muito no ensino fundamental, quando a gente está lendo sobre lendas, contos e outros gêneros que trabalham com animais ou seres animados, que não são humanos também. A personificação, ou a prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Não precisa dizer que jardim não tem olhos, mas às vezes quando a gente quer dar sentidos novos a uma expressão, a gente utiliza a personificação. Antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Por exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Se vocês observarem com calma, paz é o oposto da guerra, entendeu? Mas elas estão empregadas aí no mesmo contexto, tá bom? E o paradoxo, ele é parecido, mas no sentido, quando, por exemplo, uma frase traz ideias que têm sentidos opostos e não apenas termos. Como no exemplo, estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Então, se a pessoa está cega de amor, como é que ela pode ver como isso é bom, entendeu? Se ela está cega, ela não pode ver. E aí ocorre um paradoxo. E aí a gente tem os exercícios aqui que a gente pode ver aqui na Universidade de Anhembi Morumbi. Aqui do exercício, a novidade é o seguinte: a novidade veio dar à praia, na qualidade rara de sereia, metade um busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo para ceia. Ó mundo desigual, tudo tão desigual. De um lado este carnaval, do outro a fome total. E a novidade, que seria um sonho, milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho, ali naquela praia, ali na areia. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho para cada lado. Gilberto Gil, a novidade. Essa música do Gilberto Gil saiu aqui na Universidade Anhembi Morumbi com a seguinte questão. Gilberto Gil, em seu poema, usa um procedimento de construção textual que consiste em agrupar ideias de sentidos contrários ou contraditórios numa mesma atitude e significação. A figura de linguagem acima caracterizada é paradoxo, porque existem diversas ideias aí que têm sentidos totalmente contrários e não somente diferentes, entendeu? Então é isso, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje de figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula também sobre figuras de linguagem. E não esqueçam de acessar a plataforma de Eduque,
tá bom? Para vocês revisarem a aula, fazerem novos exercícios e fixarem melhor o conhecimento de hoje, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.